Vamos usar podcast na educação? Não entendeu o que eu disse? Então segura! Vira e mexe, esse canal fala do uso de tecnologias na educação. A tecnologia ela tem influenciado sobremaneira não só o cotidiano das pessoas, mas também o mercado de trabalho e, por que não, a educação. Por meio dela, é possível enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. Assim, a forma positiva de ensinar aula, como tradicionalmente a gente já teve nas escolas e nas universidades, está perdendo cada vez mais eco e criando um novo perfil de estudante, o que gera a demanda de um novo perfil de professor. E aí, exige-se a modernização dos processos de ensino, das metodologias aplicadas em sala de aula e que incorporem com sucesso as tecnologias. O lance é que aqui no Brasil, falar de uso de tecnologia de educação está muito ligado a EAD. Então a gente pensa numa pessoa em casa assistindo um curso online e acha que a utilização de tecnologias no ensino é exclusivamente nessa área, o que é uma grande mentira. Hoje em dia a gente pode utilizar internet, tablet, celular, canais do YouTube, portais de ensino. Os materiais podem ser totalmente online e não mais mídia física, como era o caso de livros ou cadernos, ou trabalhar de forma mista, unindo o melhor dos dois mundos. E eu super entendo que incorporar tecnologias na educação é um baita desafio, e dependendo da escola e da região onde essa escola está localizada, esse desafio se apresenta mais difícil ou menos de ser cumprido, mas é um caminho sem volta e a gente precisa, na condição de escola, de profissional da educação, se adaptar. Nesse canal nós temos um vídeo falando da importância e do quão pode ser vantajoso utilizar o YouTube na sala de aula. Então, se você não viu esse vídeo, clica aqui, dá uma olhada, tá? Tanto na importância de deixar os seus alunos estudarem pelo YouTube, como você próprio criar o seu canal no YouTube. Hoje eu quero falar com você de uma outra mídia muito importante e que está ganhando muito destaque, mas que ainda foi pouco descoberta e utilizada na área da educação, que são os podcasts. Academicamente falando, eu não encontrei artigos que falem sobre o uso de podcasts em ambientes escolares ou mesmo em ambientes acadêmicos, tá? Mas num Google rápido na internet, você encontra uma série de reportagens e artigos escritos para sites que se debruçam sobre a temática da educação, já demonstrando até alguns resultados dentro da área de ensino com a utilização dos podcasts. E o que é um podcast? Caso você não saiba, é um arquivo de áudio que é transmitido na internet, que você pode ouvir de qualquer lugar. É como se fosse um rádio, sabe? Quando você entra lá no YouTube e você entra no canal do YouTube de algum youtuber que você siga, não é como você visse uma programação de vídeos, uma programação de programas que ele grava e disponibiliza nesse canal. E aí, não raro, a gente passa muitas horas no YouTube, primeiro assistindo um vídeo sobre economia, e dali você migra para um vídeo sobre política, e daqui a pouco você migra para uma entrevista, como se você montasse a sua grade de programação de acordo com o dia e horário que esses vídeos são liberados? Pois é, pegue essa mesma lógica e aplique aos áudios. Os podcasts são programas gravados em áudio, sem imagem, como se fossem rádios, e que são liberados em dias determinados, horários determinados pelos seus produtores, e que você pode ouvir no seu celular, no computador, enfim, aonde estiver alguma conexão de internet, por meio de aplicativos como os de streaming de áudio, ou mesmo Spotify, ou até em sites dos podcasts, em sites feitos para o armazenamento desses podcasts. E aí, gente, tem podcast de tudo quanto é assunto que vocês puderem imaginar. Sobre coisa nerd, futebol, política, literatura, ópera, teatro, receita, deve ter de crochê, entendeu? Não, acho que é um negócio muito específico ainda não tem. Tem de crochê, aí você está falando que tem podcast de crochê. É culinária, vegetarianismo, teatro. Gente, tem muito canal de podcast sobre todo tipo de assunto, desenvolvimento humano, etc, etc, etc. E é claro que teria também podcasts da área da educação. São poucos, é verdade, em volume, né, em número, em relação aos podcasts de outras áreas. Mas eles estão começando a aparecer. E o conteúdo e a qualidade de conteúdo ministrada nesses podcasts é muito boa e pode sim ser utilizada como uma poderosíssima ferramenta para apresentar mais um conteúdo em sala
sala de aula de forma diferenciada. Imagina, por exemplo, você passar um conteúdo a respeito de geografia e indicar um podcast justamente sobre esse assunto para o seu aluno ouvir. Imagina você sair de uma aula fantástica sobre Era Vargas e logo em seguida indicar um podcast e um canal de YouTube, de forma que ele pegue distintas narrativas sobre o processo e produza a sua própria narrativa e consenso do conteúdo. Gente, sério, eu sou assim, não acaba a minha admiração por mais esse recurso pra gente, sabe? E as vantagens dos podcasts não param por aí. Você, por exemplo, pode disponibilizar o áudio das suas aulas para os seus alunos escutarem depois. Então imagina que você coloca um gravador na sua aula, você grava toda a sua explicação, toda a sua exposição e depois disponibiliza para eles, seja numa plataforma de streaming, seja no próprio grupo da turma, e aí eles podem escutar quando, onde e quantas vezes quiserem, inclusive os alunos que porventura faltaram à sua aula. Também é possível, através dos podcasts, você abordar detalhes que naquele tempo de aula você não conseguiria abordar. Então, verticalizar alguma personagem específica, alguma teoria, trazer distintas visões sobre um determinado conteúdo e que você teria que falar super en passant, super rápido, porque existe o limite físico de tempo dentro das escolas. Também pode ser utilizado como ferramenta de avaliação. Você já pensou sugerir como avaliação que os seus alunos gravem podcasts e depois você disponibilizar esses podcasts para a turma ouvir e ter mais um material de estudo? E olha que coisa fantástica! Os podcasts também podem ser uma forma de inclusão no ensino para aqueles que possuem deficiência visual. O podcast pode ser mais um recurso, mais uma ferramenta para ele, por você, ter acesso ao conteúdo da forma como você deseja que seja exposto. Então é uma poderosa ferramenta de inclusão digital. E como a cerejinha do bolo, ele ainda é sustentável. Se você utilizar o podcast como uma forma de avaliação, você para de levar para casa folha de papel ao maço, cartolina, cartaz, um bando de papel que você vai ler, corrigir, devolver para o seu aluno e ele vai jogar fora. O podcast vira um arquivo que pode ser guardado na biblioteca de áudios do aluno ou na sua e que não gera lixo físico. E aí o planeta agradece, né, meu amor? Depois de tudo isso que eu falei, é sério que você não acredita na potencialidade dessa ferramenta dentro da educação no Brasil? E eu sei, não são todas as escolas que têm uma estrutura para poder disponibilizar equipamento, internet e espaço para os seus alunos terem acesso. Mas hoje em dia é muito difícil encontrar uma pessoa que não tem acesso a um smartphone, mesmo que seja com uma internet pré-paga. Portanto, é possível sim você indicar canais, quando não fazer o seu próprio canal para se beneficiar dessa ferramenta na sala de aula. Portanto, o podcast dá flexibilidade para sua sala de aula, permite que os seus alunos tenham contato com o conteúdo de uma maneira mais diversificada, mais atraente, mais divertida, inclusão digital, sustentabilidade e, acima de tudo, modernização das práticas de ensino. Eu espero verdadeiramente que você se aventure nessa área, pesquise. Vou colocar aqui na descrição do vídeo as sugestões de alguns podcasts de educação para você começar a ouvir, experimentar e utilizar. Comenta aqui para mim embaixo se você gostou, tá bom? Um beijo, até semana que vem. Tchau!